Curso de Gestão Cultural e Economia da Cultura, Comunidade Nossa Senhora de Fátima. Apoio: Associação Cultural Madre Teresa de Jesus, FUSP, EASH-USP, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura. Hoje vamos trabalhar o conceito de cronograma. O cronograma é uma ferramenta muito importante na elaboração do seu projeto. Ele vai te dar uma noção de organização para a sua execução do projeto. Sem um cronograma bem feito, nenhum projeto é bem executado. Portanto, o que significa o conceito de cronograma? O cronograma é uma ferramenta importante no planejamento e execução de um projeto. É responsável pelo gerenciamento do tempo, determinando prazos para a realização das atividades, agilizando a execução das tarefas e evitando atrasos, ou seja, a base fixa da organização do seu projeto. Para a construção dele é necessário a listagem das atividades, cujas realizações devem ser distribuídas sobre um calendário, em ordem de hierarquia e dependência. Ou seja, para a organização desse cronograma, desse trabalho, é fundamental e necessário a listagem das atividades a serem executadas no seu projeto, como já conceituado na aula anterior. O modo prático para a construção de um cronograma é necessário montar a EAP. O que é a EAP? A EAP é a estrutura analítica do projeto. Listar as atividades a serem desenvolvidas nesse projeto, estimar a duração das atividades, ou seja, o tempo de execução dessas atividades, definir os recursos das atividades, ou seja, o que se precisa, o que é necessário para executar a atividade do projeto. Definir o calendário para os recursos, ou seja, quando você vai utilizar cada recurso dentro do tempo determinado para a execução do projeto. Definir a data inicial do projeto, ou seja, dentro do cronograma, todas as atividades têm uma data de início. Cada atividade pode ter uma data de início diferente, porém o projeto tem uma data de início fixa. Montar cronograma em uma ferramenta de gestão de projetos. Ou seja, existem algumas ferramentas que facilitam a montagem do cronograma. Nós vamos ver mais para frente quais são essas ferramentas. Nivelar recursos, identificar e analisar o caminho crítico. O que significa caminho crítico? Caminho crítico são conjuntos de tarefas mais importantes e menos flexíveis em relação ao atraso. Ou seja, são os prazos que você já tem pré-determinado para a execução de determinadas atividades que são fundamentais ou críticas para o sucesso do projeto. Traçar uma linha base, com base nesse conceito de caminho crítico explicado, iniciar o monitoramento e controle do projeto. Por quê? O cronograma é uma ferramenta utilizada, como já citado anteriormente, para a organização do projeto. Porém, a gente sabe que na prática os projetos sempre têm atrasos, porque contam com variáveis que nós não contamos inicialmente no seu planejamento. O cronograma é feito na hora do planejamento, porém constantemente é importante monitorar e controlar o projeto no sentido de readequar os prazos da execução das atividades. Por isso, a importância do caminho crítico também. As estruturas mais comuns de um cronograma são, para sua divisão, para sua organização, são por entregas, ou seja, divide-se o produto, o serviço a ser gerado em pedaços e a partir deles são estabelecidas atividades para a conclusão desses serviços individualmente. Uma outra forma é por fases, conjunto de fases relacionadas ao ciclo de vida do projeto, ao modo como se deseja que as tarefas sejam realizadas, sendo finalizadas do início ao fim de uma vez, ou por etapas e organizam-se atividades para sua conclusão. Um exemplo para a divisão do cronograma por entrega é, por exemplo, dividir um serviço ou um produto que é, por exemplo, uma apostila. Eu vou executar um curso, como esse curso aqui, que é um curso de Gestão Cultural e Economia da Cultura. Dentro dele vão se colocar atividades, e uma dessas atividades, produtos a ser entregue, por exemplo, uma apostila, que é o material didático que vocês estão usando aqui. A seguir podemos observar uma das ferramentas utilizada para facilitar a gestão do projeto e que se utiliza como base central o cronograma. Esse programa pode ser baixado ou encontrado em qualquer computador na internet, em qualquer site, apenas
colocar em sites de busca Open Project. Open Project é uma versão aberta, um software livre utilizado para gerenciamento de projetos. Como vocês podem ver na tela, ele é dividido por etapas, atividades, que são subdivididas em tarefas. E essas tarefas, atividades, você pode colocar a duração delas em tempo, dias, o nome dos responsáveis a executarem essas atividades, a data de início, a data final, e o próprio programa já gera a linha crítica do projeto, ou seja, o tempo dos prazos mais fixos que você não pode alterar. E como você pode observar na tela, existem a dependência entre as tarefas, ou seja, algumas tarefas executadas no projeto ou atividades dependem de outras. Para você dar um início a esse curso de Gestão Cultural e Economia da Cultura, existe uma atividade que precede a execução do curso por si, que é o quê? A divulgação do curso na comunidade, com os atores-chave, com as pessoas importantes para serem incluídas no curso. Ou seja, antes do início de alguma atividade, que por exemplo é o curso, você tem a etapa, a tarefa de divulgação do curso, que precede e é dependente à execução do curso. Ou seja, se uma não acontecer, a outra não acontecer. Se uma atrasar, a outra também atrasa. Outro programa é o Grant Project, que é um outro programa, assim como o Open Project, que você pode encontrar na internet e pode ser baixado tranquilamente. Aqui podemos observar um exemplo de cronograma. Ao lado esquerdo existe uma coluna escrito as ações a serem desenvolvidas durante o projeto. E à direita vocês podem observar o ano dividido em meses, e cada mês é pintado com uma cor, no qual simboliza a execução de uma tarefa, que é determinada na linha. Por exemplo, ação, campanha de sensibilização. Para a realização dessa atividade, como eu citei anteriormente como exemplo, você precisa alocar uma equipe. Então, para alocar a equipe, você está reservando aqui na tabela do cronograma o mês de janeiro de 2011. Ou seja, em janeiro de 2011, o projeto se dedicará a alocar uma equipe para a campanha de sensibilização. Em seguida, no mês de fevereiro, podemos observar a tarefa de desenvolver a campanha. Ou seja, pensar como será feita a campanha. Será com cartaz, será com boca a boca, será com lideranças locais. E essa atividade está dividida nos meses de fevereiro, março e abril. Assim podemos observar que cada tarefa tem um determinado tempo para ser executado. E esse tempo está representado no cronograma, dividido em meses e ano.